Queria agradecer o convite para mediar esse debate, que se chama Rádio, Preservação de Acervos de Áudio. Como professora da Universidade Federal Fluminense, eu acho que esse tema é muito importante para futuras gerações, para a gente pensar sobre a memória do rádio e do nosso país, assim como o próprio presente. Queria chamar para compor a mesa Valérie Serroux, do Instituto Nacional do Audiovisual da França. Para compor a mesa também, no programa, seria Carlos Andrade, mas ele não pôde comparecer. Então, como seus representantes, Sérgio Lima Nascimento e Daniel Lins. São da empresa Visão Digital, uma empresa especializada em digitalização de áudio, e já trabalhou com o Museu da Imagem do Som, e eles vão falar melhor. E também, para compor a mesa, gostaria de chamar José Murilo Júnior, também não pôde vir, está sendo substituído por Álvaro Malaguti, que é da coordenação do Fórum de Cultura Digital Brasileira e também da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ligado ao Ministério de Tecnologia e ao Ministério da Educação. Cada integrante da mesa terá 20 minutos para expor um pouco o que preparou. E depois nós vamos... Isso a gente tem assim, uma preocupação muito grande da gente trabalhar junto e ter pessoas como o Sérgio, que é apaixonado por música, que conhece a história e também é engenheiro de som, graças a Deus, e aí pode participar desse processo e ajudar, né, com o conhecimento dele e com o amor dele, a coisa, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve em relação ao processo da Rádio Nacional, no caso. Bom, eu queria falar rapidamente, eu vejo que tem pessoas mais novas aqui, sobre a importância da Rádio Nacional, que foi objeto do nosso trabalho. A Rádio Nacional foi criada em 1936. O rádio, no seu começo, ele era um mero tocador de músicas, à exceção da Rádio Marique Veiga, que tinha um cast importante com Carmen Miranda e era a primeira do dial. A Rádio Nacional veio com várias inovações que se incorporaram à cultura brasileira. Ela foi criada em 1936, época do Estado Novo, quer dizer, o Estado Novo foi em 1937, e logo na decretação do Estado Novo ela foi encampada pelo governo de Getúlio Vargas, se transformando de uma empresa privada numa empresa estatal. E como naquela época os políticos, né, de Hitler a Getúlio Vargas sabiam da importância da cultura como forma de comunicação para o bem ou para o mal, Getúlio Vargas teve uma opção nacionalista muito forte dentro do Brasil, principalmente incentivando o trabalho de Villa-Lobos e o trabalho da Rádio Nacional, escolhendo profissionais administradores que não fossem meros administradores, que escolhiam também diretores artísticos que não eram meros diretores artísticos. E a Rádio Nacional não tinha uma característica de empreguismo, como infelizmente acontece muito no Brasil em empresas públicas. Inclusive há documentos de pessoas indicadas, porque naquela época os cantores eram contratados das rádios, né? E inclusive com a opção do Getúlio
uma decência trabalhista, ele não queria o que acontecia antes, que eram cantores que não tinham nenhuma ligação trabalhista com a empresa. Então, todos os profissionais da Rádio Nacional eram contratados. Então, não havia nenhum impreguismo em colocar cantores porque eram parentes ou amigos ou coisa e tal. Das pessoas, que era o Costa Neto, que era uma pessoa influente do governo de Getúlio Vargas, tentou apadrinhar uma pessoa, e existe um documento, vocês podem procurar isso num livro excelente do Saroli sobre a Rádio Nacional, mostrando que faziam uma junta e diziam, não, essa cantora é boa, mas não serve para entrar no nosso cast. E fazendo um grupo de artistas assim, de um nível excepcional, a Rádio Nacional, somente na figura do Radamés Inátali, que era o maestro principal, começou a ter um tipo de arranjo para a música brasileira que até então era inédito. A época, 1936, anos 40, era o auge das orquestras de swing. E o cantor popular brasileiro, ele não cantava com orquestra, ele cantava com grupos pequenos, principalmente samba, que eram regionais. Se vocês forem ouvir gravações dos anos 20, vocês vão identificar isso, às vezes acompanhado só de um violão, ou de um violão, pandeiro, bandolim, cavaquinho. E o Radamés começou a tentar transportar para a orquestra, que não fosse de uma forma meramente erudita, um tipo de arranjo que tivesse uma característica brasileira. Com isso, pela modernidade da época, a Rádio Nacional começou a ganhar muitos ouvintes e rapidamente se transformar na primeira do dial. O crescimento de faturamento da Nacional é coisa em torno de 2 para 15 em 6 anos, né? Em valores assim, 2 milhões, 3 mil réis, enfim, moeda da época, 2 milhões para 15 milhões num período muito pequeno. E a produção comercial desses cantores, também como quem teve ontem viu o Castro falar, é uma produção muito grande. Hoje em dia o artista grava um CD e fica trabalhando naquele CD, às vezes demora 2 anos para fazer outro. Naquela época, um Francisco Alves podia gravar 150 músicas num ano. Então era uma produção muito ativa. E além dessa parte musical importantíssima da Rádio Nacional, a Rádio Nacional também trouxe a novidade da reportagem. Foi a primeira rádio a ter um escritório de reportagem que ia ao ar, feito na rádio, né, e não meramente repetido de outros lugares. Assim como as novelas, por ter uma orquestra muito grande, tudo era feito pela orquestra. Então existiam partituras escritas para a orquestra para acompanhar as novelas. Os cantores, então, com esse sucesso radiofônico que tinham no Brasil inteiro, começaram a solicitar às suas gravadoras que esses maestros, principalmente Radamés Inátali, fizesse o acompanhamento nas suas gravações comerciais. E isso transformou o tipo de música que era consumida no Brasil e o tipo de olhar que o Brasil tinha. Né? Basta citar que em 1940 Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, logo depois Disney desembarcou no Brasil e conheceu Ari Barroso e convidou Ari Barroso para fazer orquestração de filmes em Hollywood e ele negou, não foi. Né? Então, vocês veem assim, a importância disso na época, principalmente porque nessa época não existia televisão. Então, toda a informação vinha do rádio. Toda a informação, toda a cultura, todo o humor vinha do rádio. Que ocorre como quando você lê um livro, que a imaginação é o mais importante, o som era o elo de imaginação do ouvinte. Né? Por isso que você pega a revista do rádio, você vê às vezes cantores gordinhos, baixinhos, feinhos, ou cantoras mais ou menos, porque as pessoas imaginavam pessoas lindas, né? Aquelas vozes maravilhosas que imaginavam pessoas lindas. Isso não era bem a realidade. Eu tive essa experiência, para mim foi única, ter tido o prazer de ser convidado para isso. Eu conhecia música da época, porque eu sou colecionador, eu sou estudioso, mas eu não conhecia os programas de rádio. O máximo que eu tinha ouvido de programas de rádio
foi nos anos 80, quando a presidência do ministro Ana Maria Baiana, que colocou algumas coisas em fita cassete para se ouvir lá na Praça 15. E eu ouvi, que eu me lembro, só o PRK-30. E você não consegue entender esses anos 40 e 50 somente com gravações comerciais ou somente com filmes. O rádio é a coisa mais importante para você entender essa época. Quando eu digo entender essa época, entender não só o gosto musical, o estilo musical, mas costumes, preconceitos, né? Eu ouvi novelas falando, preciso de uma empregada nova, liga para a África. Imagina hoje uma coisa dessa, ficaria preso. Ou então coisas que denegriam a imagem da mulher também. Então você só vai entender, até porque era uma coisa muito natural, muito dinâmica, às vezes certas coisas saíam, mesmo sendo gravadas, no ar, sem um cuidado maior. Né? Tem um programa, por exemplo, que o Paulo Gracino apresentava, que estava o garoto tocando e ele começa a fazer a narração do solo do garoto. O próximo insuportável, porque ele começa a falar, agora está dedilhando, agora está fazendo não sei o que, vai fazer uma acorde, que era uma coisa muito natural. Né? Quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu imaginava que eu ia pegar discos perfeitos, acervo, que são absolutamente inéditas. Por exemplo, concurso de música de carnaval. Então, as pessoas faziam as músicas, era irradiado e não era gravado. Então, o registro está ali. Versões em português de músicas americanas. Quem fazia muito isso era o Haroldo Barbosa. Então, tem várias versões que não foram registradas. Além, claro, dos programas de humor, né, somente o PRK-30. Quando eu pegava o PRK-30, é como se eu estivesse pegando um Modigliani, um Renault, que eu tinha que transformar aquilo de qualquer maneira em som. Então, por ser uma coisa única, eu tomei a responsabilidade de transformar aquilo de qualquer maneira em som, com todas as dificuldades. Né? As dificuldades começavam, por exemplo, quando eu falei, está saindo um pedaço do acetato, eu vou tentar colar. E consegui tocar. Quando eu fui falar isso com as museólogas com a presidência do MIS, hoje, assim, uma coisa... Mas como você está falando, que cola você está usando, mas como é que é isso? Não faça mais nada, vamos tentar descobrir. Aí começaram a tentar ligar para outros lugares para saber como é que tinha sido feito isso. Como é que vocês colaram os acetatos? Colar acetato? Ninguém colou acetato. Como é que vocês fizeram os discos quebrados? Disco quebrado? Não, o quebrado foi para o lixo. Aí descobriram que eu estava fazendo uma coisa inédita. Aí mudou completamente a forma de ver o trabalho que a gente estava fazendo. Somente quando a vice-presidente descobriu que eu também era fluminense. Felizmente hoje a gente está mal, mas naquela época estava bem. Então, o que eu queria mostrar para vocês é um pouco dessa dificuldade. Né? A gente tem aqui o... Desconectou. A gente tem algumas imagens, alguns exemplos do que foi possível. Né? Entrou aí. Bom, como é que eu vou? A gente encontrou todo tipo de problema. Os discos eram discos de metal, onde por cima é que vinha essa camada de acetato, que é um polímero. Nessa época não existia fita. Né? Ainda bem, porque se existisse fita, até deve ter visto aqui uma imagem na apresentação da professora francesa, que as fitas mofam e elas se perdem. A gente conseguiu recuperar a coisa de 1940. 78 rotações, por exemplo, um outro trabalho que nós fizemos em 2001 no Instituto Moreira Salles, a gente recuperou o disco de 1902. Se existisse fita em 1902, ela não existiria mais. Então, o acetato era uma película muito fina e frágil, que se você não tivesse um certo cuidado, se desfazia. A minha primeira experiência foi pegando um disco sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu pai, por ser ex-combatente, eu quis recuperar aquilo e comecei a tentar inventar uma técnica para tentar recuperar esse tipo de material. O que aconteceu é o seguinte.
que acontecia assim. Você podia tentar fazer essa recuperação de forma mecânica, né, que é segurando a agulha, com o dedo mesmo, que é uma coisa muito delicada, porque eu simplesmente tentava ensaiar como é que estava pulando o disco na agulha. Então, se vocês virem... essa mesmo que eu queria mostrar. Isso aqui é um arranhado duplo. Quando a agulha passava num dos arranhados, ela pulava para o sulco posterior. Quando ela passava no outro arranhado, ela voltava para o sulco anterior. Então, eu tentava primeiro ensaiar meu dedo a empurrar a agulha para dentro e depois para fora. E olhando e tentando fazer. Claro que não funcionava sempre isso. O que acontecia? Às vezes você conseguia organizar uma sequência lógica do andamento da música, mas esse trecho, na verdade, era um pedaço de uma outra sequência. Exemplo, se eu pegasse a palavra sapato, cavalo e computador. Em vez de sapato, cavalo, computador, tinha savalo com... Enfim, vocês entenderam, né? Eu tinha que, depois que eu organizava isso tudo, vir da frente para trás ou de trás para frente, editando trechos de 100 milissegundos, no geral, que chegavam a ter Aqui vocês estão vendo, por exemplo, isso aí são as edições. São várias edições, chegou a ter 414 edições no programa de 20 minutos. E esse trecho menor são trechos de 100 milissegundos, que são editados de trás para frente ou de frente para trás. Esse exemplo aqui, eu tenho em áudio, por favor, é o CD2. CD2, faixa 2, tá? Vocês já vão ver não só a recuperação disso, também como uma coisa inédita, que é uma letra em português para Begin the Beginning. Tá rolando aí? No hotel de Casablanca, vista-se nos descampados mouros que vêm das montanhas e acampam em suas bizarras tendas. A gaita morisca enche a noite com seu monótono lamento, e os tambores batem a estranha cadência. Foi numa noite de Casablanca que Cole Porter, o grande compositor americano, sentiu-se cativado pelos ritmos do trópico. O tambor marcava a cadência que mais tarde glorificaria o Begin. Estão me perguntando aqui, eu já sei que vocês vão perguntar também. Pode deixar rolar o som. Não, pode deixar rolar, pode deixar rolar. Ele está editado. Esse ruído, ele pode ser retirado. Isso é uma fase posterior de restauração. Foi feita uma restauração física e uma restauração, uma recuperação de uma coisa que era intocável. Depois isso pode ser retirado no processo de restauração de áudio, que também é uma especialidade da Bison, que fez, por exemplo, todo o acervo do Instituto Moreira Salles, na coleção do Humberto Franceschi. Quem conhece ou gostaria de conhecer um livro excelente sobre a gravação fonográfica no Brasil, a música do começo do século, vocês podem procurar, que é da Biscoito Fino, A Casa Edson e Seu Tempo, é do Humberto Franceschi. Por acaso também fui eu que fiz os 4 CDs de música, restauração e parte da masterização. Ali você tem a recuperação da música com ruído para a música sem ruído. Eu vou passar para outra. Para te lembrar o tempo que ainda temos. São 10 para as 4.
mais 2 exemplos, não, se vocês quiserem mais, eu tenho uma série aqui. Bom, eu cheguei a fazer discos quebrados, o que ele mostrou agora tem outro CD, só para ser mais rápido, vou mostrar tudo do CD2. E esse caso que eu vou mostrar agora, eu achei esse pedaço de disco dentro do envelope. E eu fui tentar ouvir para ver o que era isso. Quando eu ouvi o que era, eu falei, isso vai tocar de qualquer maneira. Se vocês reparam, essa parte dali, vocês estão vendo um pedacinho, então é um pedacinho de acetato. Esse disco é de vidro. É de vidro porque nos anos da guerra, 45, que sobrou para 46, os discos não podiam ser de metal, porque o metal era só para fazer arma. Então esses discos eram de vidro. Aquele pedacinho ali embaixo é um pedaço de acetato que está no vidro, só que o vidro dançou. Consegui juntar esse pedaço com a lupa e coloquei 2 pedaços de Dex, não foi colado. E botei para tocar e consegui recuperar. Agora vejam o que é a preciosidade disso. É faixa 6. Isso é uma orquestração do Radamés Anthony, do Menueto de Mozart. Radamés Anthony, vocês tanto conhecem através do rádio. Faça um jazz band e efeitos imprevistos, engenhosos, o mesmo que o mágico com a sua cartola miraculosa. Conhecem este Menueto? Vejamos o que fez Radamés com o jazz, o Menueto e o samba. Olha que coisa preciosa que é ser perdida. Isso aqui foi o máximo da minha loucura, que eu tinha vários pedaços de acetato. Se puder trocar o CD1, botar o CD1, eu tinha vários pedaços de acetato e nós tentamos desenvolver uma cola. Eu chamei uma amiga minha que é especialista em restauração de pintura e arquitetura, dentre outras coisas ela fez o Arte Palácio e a Casa do Figner, que é o Sesc do Flamengo. A gente desenvolveu uma cola porque essa cola tinha que ser flexível, ela não podia ser, por exemplo, como os pergônios, que eu cheguei a usar uma vez, que não é reversível, desculpa, não é flexível, é reversível. Porque eu colava um pedaço, tentava tocar e saía da direção do sulco. Então, eu tinha que mexer naquilo, tentar tocar de novo e depois pegar aquele monte de coisa na tela do computador, que era um mosaico de sons, como se eu tivesse realmente com pedacinhos de imagens que eu tinha que montar um quebra-cabeça. E isso é possível porque eu conhecia a música, né? Porque isso seria impossível, por exemplo, eu tentei fazer isso com o disco do Dizzy Gillespie, que foi mandado pela rádio americana. E não houve possibilidade, porque o Dizzy Gillespie é improviso, eu não posso saber o que ele está improvisando. Eu conhecendo a música, conhecendo a sequência melódica, conhecendo a sequência harmônica, por mais difícil que seja, né? Se puder no final eu coloco um outro exemplo que mostra bem isso, você reconstrói e procura as partes que estão faltando. Então vou apresentar tudo nessa faixa rápido, faixa 19, que vocês vão ver um ruído absurdo, claro, porque a agulha passa em cima das irregularidades que gera esse barulho. Mas pelo menos eu recuperei porque isso aqui é os Cariocas, em 1949, ou seja, antes da Bossa Nova, cantando com Emilinha Borba. Quase que quando já era casado. Foi um samba em dueto que Almirante e Carmen Miranda cantaram daqueles abacaxis de Wallace Down.
Representa o Estado de Miranda, Emilinha Barba. Para o Almirante, os Cariocas. Samba, Boneca de Piche. Danado com meus calos, quase enforcado bem no colarinho, levando quase toda a gente pra ver benzinho, pra ver meu benzinho. Nego, tu veio pra vir com casaco, cheio de moto dentro dessa zupa, venho de tábua de neve pegado, sinal de chuva, é sinal de chuva, das flores do triste. Bom, eu quero passar a palavra para o outro. Obrigado. Desculpa ter avançado um pouquinho no tempo. Na escola, são 4h20. Só 4h30. Bom, então a gente tem pouquinho tempo. Eu vou propor o seguinte, perguntas curtas, objetivas. Proponho que a gente faça assim 3, 4 perguntas diretas para vocês responderem direto, para a gente poder ter mais gente participando. Então, quem quer trazer alguma questão, tem alguém aí com o microfone? 1, 2. Podia começar aqui. Aqui, depois aqui, né? Oi, Sérgio. Oi, parabéns pelo trabalho e pela criatividade, que eu acho que é a marca dos brasileiros, né? Obrigado. Mas agora vou dar uma puxada de orelha. O Ari Barroso foi para os Estados Unidos. Ele foi mais de uma... Mas tudo bem. A pergunta não é essa, não. O Instituto Moreira Salles coloca à disposição do público o acervo que ele recuperou, que é maravilhoso. Você não pode gravar pelo computador, mas você pode ouvir as músicas de 1902, 3. Eu participei desse trabalho. É maravilhoso. Então você tem acesso. Agora, eu não vejo nas instituições como o Arquivo Nacional e a música, essa história, não vejo na rádio, eu não vejo o que a gente poderia ter de acesso a essa informação musical. O que está faltando para o público ter essa possibilidade? Peraí, não vai responder agora não. Vamos fazer o bloco, anota aí e depois você responde. Vamos lá. Se não, tá? Para a gente agilizar o processo de ter resposta. Na realidade, a própria composição da mesa, ela foi feita em função de uma reflexão que nós, das rádios públicas, em particular das rádios ABC, viemos nos colocando já há algum tempo. A primeira delas é a questão da recuperação dos acervos das nossas emissoras. Ele citou o exemplo da Nacional, mas o próprio ministro da Cultura nos desafiou a formatar um projeto que aponte o seu foco principal para a recuperação, conservação, preservação e disponibilização dos acervos históricos das emissoras, das principais emissoras de rádio do Brasil, em particular das emissoras públicas, né? E isso tem a ver com, não se faz isso vocês sabem essa expertise, esse métier, implica em você padronizar nacionalmente esse processo, porque senão cada empresa como a de vocês, ou cada iniciativa pública vai caminhar para um caminho diferente e você vai ter vários modelos de recuperação de áudio, etc. Então esse é um primeiro desafio que está colocado. Eu não tenho a pretensão do debate responder, mas acho que é um desafio sobre o qual talvez esse fórum possa se debruçar. O segundo é uma experiência que vem dos Estados Unidos, que chama-se PRX, que é a construção de uma cesta básica de produtos radiofônicos. Já não estou falando de acervos no sentido de histórico, de passado, mas é o conjunto dos produtos radiofônicos que são produzidos pela rede pública norte-americana no seu dia a dia, no seu cotidiano, que vai para uma base tecnológica. Essa cesta de produtos, que é a PRX, permite com que centenas de rádios
possam diariamente se conectar e baixar produtos de tal forma que uma rádio no sul dos Estados Unidos pode estar usando um programa que foi produzido horas antes no norte dos Estados Unidos e coisas semelhantes. Nós não temos essa rede, essa cesta de conteúdos aqui no Brasil, e eu penso até que ponto a experiência da RNP pode ser utilizada no sentido da produção de algo semelhante. Troca de conteúdos, transferência de conteúdos, depósito de conteúdos que possam permitir dar robustez à rede pública de rádio. Estou falando de rádio porque é um tema, mas a mesma coisa pode ser pensada na área de televisão. E a terceira reflexão é que nós não temos no Brasil um INA. Nós temos instituições como a Cinemateca, como o CTVE, os acervos das rádios que estão espalhadas pelo Brasil afora, mas você não tem uma instituição nacional que seja depositária e que seja gestora dessa questão dos acervos de áudio, acervos de imagem, de documentação, etc. Você tem o Arquivo Nacional como uma grande instituição mãe, que poderia ser o INA da França, mas você tem, na realidade, uma fragmentação de acervos e instituições que trabalham com acervos no Brasil. Então, tem uma política pública unificada de acervos. Então, eu acho que essa também é uma terceira dimensão sobre a qual as instituições públicas, entre as quais algumas estão aqui presentes, devem se debruçar no Brasil no sentido de oferecer no futuro próximo soluções para problemas como esse. Antes que a gente perca os nossos acervos, que estão, como mostrou o Sérgio, estão se deteriorando pelos mais variados motivos. Porque as fitas rolos, fitas cassete, mesmo os CDs, MDs e tal, eles não são eternos. Mais alguma pergunta? Uma pergunta relacionada à conservação dos discos, em disco, porque foi tocado esse assunto. Eu gostaria de saber se vocês já entraram em contato com uma tecnologia que não há um contato físico com o disco, seria através de laser. Eu queria saber se isso seria proveitoso, principalmente para as instituições, porque evitando o contato da agulha com o disco, haveria um maior tempo de vida da mídia, por assim dizer. Só gostaria de saber isso, se é útil, se é proveitoso para uma instituição ter um aparelho desse tipo. Só isso. Mais alguma pergunta? Está sem som, hein? Boa tarde. Só para antecipar que a pergunta que a senhora fez aqui sobre a questão da coordenação de documentos audiovisuais aqui do Arquivo Nacional, e eu sei que a mesa não vai conseguir responder sobre a pergunta em relação ao porquê que o arquivo não também disponibiliza também. Existe uma diferença, porque o Era Salles ou outras instituições não chega a ter 1/100º do acervo que o Arquivo Nacional tem, um acervo gigantesco. Né? A questão da digitalização desse material é um processo muito mais lento, por falta de recursos e pelo tamanho do acervo também. E a gente também tem a questão do direito autoral. Nós temos, por exemplo, aqui no Arquivo Nacional o catálogo da Columbia, né? a atual Sony Music, na década de 50, mandava os discos para cá, discos de jazz, discos do erudito. Nós não temos direito autoral para disponibilizar esse acervo. Então, o acervo está aqui, mas a gente não tem condições de disponibilizar na rede, por exemplo. Então, tem essas questões que, às vezes, quem está de fora pode imaginar por que o arquivo não disponibiliza. Não. Mas tem toda essa, além da questão financeira, que o Arquivo Nacional, por mais que tenha toda essa pompa, o recurso para o acervo todo, às vezes, falta para determinados momentos. E só para dar uma boa notícia também, o Arquivo Nacional, em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, está disponibilizando os cinejornais da Agência Nacional. Nós começamos agora, talvez no mês que vem, a RNP também é parceira do portal da CGI, que é o zappings.br. Parece que no mês que vem que vai ser inaugurado o portal, e a gente calcula que até o final do ano, todos os 958 cinejornais da Agência Nacional estarão disponíveis para acesso à visualização em todo o território nacional, todo mundo.
E a partir daí a gente vai disponibilizar o restante do acervo, né, o grande acervo audiovisual que nós temos aqui, e porventura, mais na frente, no acervo sonoro, monográfico, assim por diante. Outra pergunta aqui, por favor, microfone. Acho que tem mais alguma, nem dele? Tem mais uma ali. Eu queria fazer um comentário e pedir a opinião do Sérgio e do companheiro Daniel da Vison em relação a essa pergunta que foi feita, se há alguma maneira de se digitalizar sem contato físico. Eu sempre tive muito cuidado a comentar isso, porque muita gente acha que eu estou louco, porque eu participei de um seminário de digitalização de arquivos sonoros e audiovisuais no México em 2005 e vi uma demonstração, uma palestra de dois professores suíços, de Lausanne, se não me engano, falando de uma experiência que eu achei simplesmente fantástico, que a partir de um processo tecnológico desenvolvido por fotografia, que foi um trabalho de final de curso da universidade de um de seus alunos, se desenvolveu um filme hipersensível com a Kodak participando desse processo, e esse filme ele fotografava o disco, e fotografava com uma sensibilidade de tal ordem que aquela fotografia reproduzia o som do disco. E então eles, a partir desse processo que já existe na Suíça, desenvolvido numa universidade pública, e eles disponibilizaram a todos os participantes, o projeto está aí, quem quiser pode desenvolver. Então, foi uma demonstração de um processo de digitalização fotográfico, a imagem reproduz o som e sem nenhum, evidentemente, contato físico. Queria saber se vocês têm conhecimento desse trabalho. Tem uma última pergunta ali atrás. E acho que a gente... Eu gostaria de saber se na França a burocracia para se conseguir os recursos e tornar isso viável, será que é igual aqui no Brasil também? Se na França, e se eles têm uma solução que nós aqui não, por exemplo, nós não temos, como tornar isso viável? Ok, acho que a gente tem várias perguntas, vamos tentar eu só vou responder tentar ser objetivo nas respostas. Queria trazer mais uma aí para vocês, que é quando a gente pensa em acervo, a gente sempre pensa em preservação do passado. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar na preservação do presente, para que as futuras gerações não tenham toda a dificuldade que a gente está tendo em preservar o que já passou. Então, até que ponto a gente também não tem que pensar numa política de preservar o tempo real, o que está acontecendo agora, né? As notícias que são veiculadas no rádio e na TV, amanhã já podem ir para o acervo. Então, como é que a gente pode fazer isso também, né? Bom, começando pelo Ari Barroso, essa informação que eu tive, eu acho que foi no DVD da Disney, que ele foi convidado para trabalhar em Hollywood, mas ele não ficou. Assim como o garoto chegou aí para o Bando da Lua, para Carmen Miranda, também não ficou, porque eles sentiam... Não, eles voltaram porque eles sentiam saudade do Brasil, né? Inclusive, Ari Barroso não era do Flamengo, ele ficou Flamengo depois, ele começou com o Fluminense. Com relação à divulgação, o que acontece é o seguinte: tudo isso acontece graças, né, se a gente olhar lá para trás, a Monteiro Lobato. Porque Monteiro Lobato defendeu o petróleo, né? O petróleo é nosso. A gente já teve uns discursos, como o Roberto Campos, que queriam privatizar a Petrobras. Se não fosse a Petrobras, nada disso estaria acontecendo, porque isso é tudo verba que vem pelo Ministério da Cultura através da Petrobras. O acervo do Moreira Salles foi uma verba gigantesca, porque foi o maior projeto até então feito de preservação de acervo. Era uma coleção de um colecionador importantíssimo, Humberto Franceschi, um estudioso, que foi passado para o Instituto Moreira Salles, e a Visão foi pioneira, foi o primeiro grande, primeiro grande trabalho de preservação de acervos. Foram 13 mil músicas, e constava nesse projeto não só a transcrição, a restauração e a disponibilização, assim como a produção de 2 produtos, que um deles é o livro A Casa Edson em Seu Tempo, que é um livro que eu recomendo a todos, e uma caixa com memórias musicais, que são 15 CDs de choro. Esse não está mais em catálogo, mas o Casa Edson está. Tudo é uma questão de verba.
A verba que foi disponibilizada para o projeto do MIS foi uma verba pequena, muito pequena, eu nem sei qual é, eu sei que ela é pequena, me pergunta que eu não sei. Muito pequena comparada à verba do Moreira Salles. Tanto é que foi feita só a transcrição. Isso que vocês viram aqui, eu posso dizer assim, sem modéstia, que foi uma iniciativa minha. Por quê? Quando você tem um trabalho com uma verba, que você tem uma auditoria, que você tem que fazer uma quantidade, você tem que cumprir uma meta. Quando a gente começou o trabalho, a gente imaginou que ia pegar acetatos lindos, maravilhosos, que eu ia ficar ouvindo programa de rádio o tempo todo, ia adorar ouvir aquilo, e não foi o que eu encontrei. Vocês viram parte, tem coisa muito pior aqui. E eu tomei essa iniciativa de fazer isso de qualquer maneira, devido à importância histórica desse material. Né? Com o próprio Carlão falando, olha a meta, se a gente não cumprir a meta, a gente é multado. E as museólogas, que cola você usa? Não faz mais, para. Ou seja, não faz mais, o disco se desfaz. A gente chegou, quando isso começou, eu tirei um disco do envelope, e o acetato caiu no chão, foi direto para o lixo. Então, a partir daí, nós começamos a falar, deixa que eu pego o acetato. Eu tirava com todo cuidado, colocava em cima do prato e vamos tentar tocar isso. Um dos discos, quando estava sendo tocado, perfeito, bonitinho, ele começou a trincar todo, poltergeist, de repente, saiu um pedaço, voou. Por quê? Como também os museus não têm uma verba decente de funcionamento, isso não fica guardado sob a temperatura, sob desumidificação. E aí, ao longo dos anos, isso tem 60 anos, inverno, verão, na Lapa, né? Sol a pino. O disco dilata, contrai. Quando a gente pegava o disco no acervo, a gente levava para o estúdio que a gente montou no 6º andar, era de 40 para 20 graus. Havia uma diferença de temperatura que trincava o disco. Aconteceu isso com esse disco. Quando isso aconteceu, a gente agora vai ter que trabalhar no calor, não tem jeito. Porque senão vai acabar perdendo o acervo. Acabei de receber uma informação que acabou nosso tempo, porque esse auditório está reservado para uma mostra competitiva que terá que começar agora. Eu queria sugerir, não sei se as pessoas têm interesse, se os palestrantes têm condição, da gente conversar lá fora para concluir, porque o auditório vai ter que ser utilizado para outro evento. Eu estou numa saia justa, mas eu estou só cumprindo uma programação que... Então, vou ter que agradecer. As pessoas que perguntaram e que acham que têm interesse, a gente pode continuar mais um pouquinho lá fora, mas a gente vai ter que ocupar o auditório. Obrigada a todos pela participação.